No dia 6 de março, a Receita Federal divulgou novas regras para a declaração do imposto de renda desse ano de 2024. E nós vamos ver exatamente quais foram essas regras, quais foram essas novidades para a declaração do imposto de renda de 2024 aqui nesse vídeo. Então, nesse vídeo você vai saber exatamente o que mudou, se você precisa declarar imposto de renda ou não. E se você precisa declarar imposto de renda, você vai ver exatamente o que mudou aqui esse ano. Vou trazer tudo aqui nesse vídeo. Só que eu também vou trazer uma coisinha a mais aqui nesse vídeo, porque dentre as informações divulgadas pela Receita Federal, ela divulgou uma informação relacionada às criptomoedas, né, os criptoativos, a nova tabela lá dentro do programa da declaração do imposto de renda desse ano. Bom, como esse canal aqui ele é focado no investidor de criptomoedas, eu sou contador especializado em criptomoedas, eu acho importante eu trazer uma informação sobre essa informação divulgada pela Receita Federal também, beleza? Então, caso você tenha interesse nesse tipo de assunto, já se inscreva aqui no canal, certo? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. A primeira informação divulgada pela Receita Federal foi uma informação amplamente divulgada por todo mundo, na verdade, que é o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, que vai se iniciar aqui no dia 15 de março e terminar aqui no dia 31 de maio, tá? Aparentemente agora esse vai ser o prazo oficial da declaração do imposto de renda, certo? Só que as informações mais relevantes para o imposto de renda desse ano de 2024 é aqui nessa parte que você vai ver, que eu vou te explicar certinho, beleza? A Receita Federal divulgou, né, essa imagem aqui durante a sua live lá no YouTube, e ela apresenta duas categorias aqui de alteração, né, de atualização aqui da obrigatoriedade do imposto de renda, certo? Que é essa atualização aqui dos limites de obrigatoriedade e essa outra atualização aqui dessa obrigatoriedade da lei 14.754 de 2023. Perfeito? Você não precisa saber do que se trata essa lei aqui agora, eu vou te explicar ao longo desse vídeo. A primeira alteração que nós temos aqui esse ano para a declaração do imposto de renda é o limite de rendimento tributável, certo? Até o ano passado, todo mundo que recebia mais do que R$ 28.559,70 precisava declarar o imposto de renda. Agora esse limite mudou para R$ 30.639,90. Então, isso daqui já vai valer para a declaração do imposto de renda desse ano. E aqui na parte de baixo temos aqui os limites de rendimentos isentos e não tributáveis, que passou de 40 mil para 200 mil reais no ano. Caso você não saiba do que se trata essas duas linhas aqui, rendimento tributável é, por exemplo, o salário que você recebe, tá? Você que é registrado CLT, por exemplo, o salário que você recebe é um rendimento tributável. Porém, um FGTS que você saca, por exemplo, é um rendimento isento, certo? No caso, o rendimento isento também é para quem tem empresa, é a distribuição do lucro da empresa, certo? Tem algumas categorias aqui que entram nessas duas linhas aqui. E, no caso, agora é R$ 200 mil reais no ano para rendimentos isentos e R$ 30.639,90 para os rendimentos tributáveis, perfeito? Aqui na questão da Receita Bruta de Atividade Rural também teve uma alteração, só que como é Receita Bruta de Atividade Rural, isso daqui para quem não trabalha nessa área não vai afetar em absolutamente nada, mas teve essa alteração aqui de valor. E no caso, o que mais me chamou a atenção nessa parte foi a atualização da propriedade de bens e direitos, que até o ano passado, se você tivesse 300 mil reais em propriedade, no caso em bens e direitos, seja um carro, seja uma casa, seja aplicação financeira, seja um dinheiro guardado, se você tivesse mais do que 300 mil reais em tudo isso daqui, você precisava declarar no imposto de renda. Agora esse valor atualizou para 800 mil reais, certo? É uma atualização bem considerável e é por isso que essa parte aqui me chamou bastante atenção. Se você já está familiarizado com a declaração do imposto de renda, você sabe que tem outras regras além dessas daqui, certo? E no caso as outras regras permanecem as mesmas, tá bom? A única coisa que teve alteração relacionada ao que a gente já conhece, né, aqui do imposto de renda foram essas partes aqui, certo? Se você vir aqui comigo nessa parte, você pode verificar que mantém a obrigatoriedade, por exemplo, de ganho de capital em qualquer mês. Se você operou mais que 40 mil reais na Bolsa de Valores, por exemplo, você precisa declarar o imposto de renda também. Então, assim, essas outras regras, elas permaneceram, tá bom? A única coisa que mudou foram esses limites de obrigatoriedades que eu falei aqui para você. E com isso, a gente conclui aqui essas mudanças dessa primeira parte, tá bom?
que é aqui a parte de limite de obrigatoriedade, tá? Bem simples aqui para você conseguir entender. E agora é o seguinte, nesse ano de 2024 nós vamos ter uma coisa inédita, né? Que vai ser mais obrigatoriedades para a declaração do imposto de renda, certo? A Receita Federal disponibilizou aqui 3 obrigatoriedades para a declaração do imposto de renda desse ano, que foram definidas de acordo com essa lei aqui, 14.754 de 2023. Calma, que se você não conhece essa lei, se você não sabe o que aconteceu, eu vou te explicar aqui de uma maneira muito simples, tá? Bom, aqui a gente pode ver um pouquinho sobre essa lei aqui, 14.754, tá bom? Eu não vou mostrar a lei aqui nesse vídeo para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, mas essa lei aqui, ela é o quê? Ela é uma lei que foi aprovada no final do ano passado, que ela faz a tributação, né? Que ela altera a tributação dos investimentos feitos no exterior, certo? No caso, puxa um pouquinho na memória, se você lembra um pouquinho assim, se você estava um pouco ligado aqui na mídia, por exemplo, ela ficou muito conhecida como a lei das offshores, né? A taxação dos super ricos, enfim, ficou bem conhecido essa lei por se tratar disso daqui. Só que na realidade ela não taxa apenas os super ricos, né? Ela faz a tributação aqui também das pessoas físicas que aplicam o dinheiro no exterior, certo? E aqui a Receita Federal ela divulgou algumas coisas relacionadas a essa lei, tá? É importante lembrar que a Receita divulgou que vai ter a instrução normativa sobre isso lá no dia 15 de março. Então, lá no dia 15 de março, ela vai disponibilizar aqui a instrução normativa, dando mais detalhes sobre isso daqui, mas o que nós temos até o momento? Nós temos que, a partir de agora, temos essas 3 opções aqui, tá? No caso, você vai poder optar por declarar os bens da sua entidade controlada no exterior como se fosse diretamente da pessoa física. Bom, o que é entidade controlada? A entidade controlada, numa linguagem popular, nada mais é do que uma offshore, tá? Esse termo offshore ele é bastante conhecido, né? Principalmente porque ele está amplamente divulgado com questões de corrupção, quando a gente vê algum caso assim na mídia, de algum empresário famoso, de algum político. Mas a offshore ela é um mecanismo legal, né? E que quem tem offshore vai poder utilizar isso daqui para poder optar, se quiser, a declarar os bens da entidade como se fossem os bens da pessoa física. E no caso, temos aqui no artigo de número 11 a obrigatoriedade do detalhamento, né, da individualização do trust. O que é trust, Renato? Trust, entenda que também é uma estrutura jurídica no exterior, certo? Só que uma trust, ela tem uma outra finalidade que uma offshore ela não tem, né? Uma trust, no caso, é basicamente uma entidade no exterior que ela terceiriza ali a administração dos bens familiares. Enfim, é uma coisa um pouquinho mais técnica, mas entenda que é uma empresa no exterior, tá? Então, quem tiver uma trust, por exemplo, vai precisar declarar isso daqui também. E, no caso, a última coisa que nós temos é a opção, tá, da atualização do valor dos bens e direitos no exterior, tá? Antecipando o ganho de capital com uma alíquota de 8%. Bom, isso daqui é o seguinte, nessa lei aqui, a 14.754 de 2023, ela estipulou uma alíquota única de 15% de imposto, tá? Nas aplicações financeiras no exterior. Então, se você tem investimentos no exterior, por exemplo, os rendimentos que você tiver lá fora serão tributados em 15%. Só que essa lei ela também deu uma opção. Olha, você não precisa pagar esses 15% se você optar pela atualização dos valores dos bens e direitos no exterior, certo? Na declaração do imposto de renda, pagando então 8% de imposto, com recolhimento até 31 de maio, certo? E é exatamente isso daqui que ele traz nessa apresentação da Receita Federal. Só que você pode verificar que essa parte aqui de baixo dos bens e direitos e na parte de cima, que é relacionada ao offshore, está como opção. A única coisa que está como obrigatoriedade é a questão do trust, perfeito? Aqui embaixo ele traz outras informações relacionadas a fundos fechados, enfim, isso daqui é uma outra coisa que a Receita Federal vai disponibilizar aqui na instrução normativa que vai ser divulgada no dia 15 de março, perfeito? Bom, agora eu quero falar uma coisa muito importante aqui com vocês, que é a questão das criptomoedas. Igual eu falei aqui nesse vídeo, o meu foco aqui nos vídeos é relacionado ao investidor de criptomoedas, então tem uma informação aqui que eu acho muito importante trazer aqui nesse vídeo, que é que durante a apresentação da Receita Federal, ela disponibilizou aqui a questão das mudanças nas fichas de declaração dos criptoativos, perfeito? Bom, antes de falar sobre isso daqui, especificamente, é importante eu deixar claro uma coisa.
dessas novidades que a Receita Federal disponibilizou na live dela sobre o imposto de renda, enfim, ela não mencionou uma nova obrigatoriedade dos criptoativos, ela não mencionou uma nova obrigatoriedade para quem possui criptomoedas precisar declarar. Então, o que acontece? O que se permanece, então, é a regra antiga. E qual que é a regra antiga? Aqui do lado você pode verificar aqui comigo que a Receita Federal, ela no ano passado, né, ela já disse que no ano anterior, né, no caso, ela já disse que as criptomoedas, né, os denominados criptoativos, devem ser declarados quando o valor de aquisição, certo? O que é valor de aquisição, Renato? É o valor da compra, certo? Quando você comprar, né, as criptomoedas num valor igual ou superior a R$5.000. Então, isso significa que quando você comprar algum tipo de criptoativo no valor igual ou superior a R$5.000, se você estiver obrigado a declarar o imposto de renda, muito importante deixar isso daqui claro, você vai precisar informar isso daqui no imposto de renda, certo? Então, aqui agora, a gente já deixando isso daqui claro, eu posso voltar aqui para essa explicação. Bom, aqui é o seguinte. A Receita Federal ela disse que aqui nessa parte de criptoativos no imposto de renda, temos aqui, né, a parte de bens e direitos, né, a ficha de bens e direitos, que é onde a gente declara as criptomoedas hoje, ela vai aparecer códigos exclusivos relacionados às criptomoedas, né? Eu vou dar um zoom aqui só para você poder dar uma olhada. Aqui ele vai dar um código exclusivo para Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, enfim. E uma outra aba para stablecoin. Então, assim, você vai poder separar certinho aqui os seus investimentos em criptomoedas, certo? E como que é feito hoje? Só para você conseguir verificar aqui a diferença de como que a gente faz hoje a declaração do imposto de renda relacionada às criptomoedas e como a gente vai fazer a partir de agora. Bom, hoje nós fazemos dessa forma aqui. Essa daqui é a tabela oficial da Receita Federal, tá? Onde a Receita, ela disponibiliza aqui 5 categorias de criptomoedas. Temos a categoria do Bitcoin, categoria da altcoin, stablecoin, categoria de NFT e uma outra categoria para outros criptoativos. Algum criptoativo aí que a Receita Federal não sabe do que se trata, a gente declara aqui nessa parte. E, bom, agora vai ter uma categoria aqui para cada criptomoeda, né? Para cada criptoativo. Eu não sei como que isso daqui vai funcionar na prática, porque eu não acredito que a Receita Federal tenha todos os criptoativos listados, obviamente, aqui na sua ficha. Aqui, então, provavelmente vai ter um outro campo como outras stablecoins, aqui também como outras criptomoedas. Bom, aqui em cima ele diz exatamente o que ele quer que você declare, certo? E quais que são as informações relacionadas às criptomoedas que a Receita Federal quer que você declare? Ela quer que você declare as informações sobre custódia e obrigatoriedade, tá? Do CNPJ do não custodiante. Isso daqui, provavelmente, ao longo do tempo, é claro que vai ser uma coisa bem automática. A Receita Federal, ela vai começar a ter muitas informações referentes às empresas, às corretoras de criptomoedas que já vão oferecer, já vão declarar para elas o CNPJ automaticamente, né? Porque nessa lei, a 14.754 de 2023, que é essa lei aqui, ela obriga, né, as corretoras de criptomoedas a fornecerem as informações para a Receita Federal, né? Então, assim, isso daqui, ao longo do tempo, é algo que vai ficar bem automático. E essa daqui é a única alteração, né, que teve aqui relacionada às criptomoedas. E eu quero, né, deixar aqui muito claro, porque essa daqui é a única mudança que ela disse, que vai ter a questão da ficha aqui dentro da declaração do imposto de renda. Então, as regras continuam as mesmas. Então, você, para declarar as criptomoedas aqui, por exemplo, você vai declarar a quantidade, né, da criptomoeda que você tem, certo? O valor que você pagou aqui, né, o valor de aquisição, de acordo com essa parte aqui do vídeo. Então, todas essas informações vão permanecer a mesma. A forma de você declarar, né, as informações que você precisa declarar para a Receita Federal não mudou. Apenas o campo aqui de declaração que vai mudar, tá bom? E a Receita Federal também disponibilizou uma última imagem aqui, que é uma imagem de resumo, né? Você pode ver que tem algumas informações aqui que eu não mencionei, porque são informações extremamente específicas que eu não acho que é muito relevante, como, por exemplo, uma estimativa de quantas declarações a Receita Federal acha que vai receber, né? Por exemplo, a questão da declaração pré-preenchida, não é que não é relevante, né? Mas é uma coisa que
não necessariamente eu preciso abordar especificamente tudo isso daqui, tá? Mas de qualquer forma você pode ver aqui nessa parte todas essas outras informações aqui que eu falei nesse vídeo e todas as outras informações que eu acabei não abordando aqui nesse vídeo, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal porque todas essas informações relacionadas a criptomoedas, a imposto de renda, eu tô trazendo por aqui, beleza? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.